Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 17. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Nós vamos ler capítulo 17 de 1 Crônicas, do versículo 1 até o versículo 8. Você pode permanecer sentado como você está. E você também do seu lar, permaneça sentado. Toda a reverência a essa palavra que eu creio que o Senhor tem algo para nos falar por meio dela. Amém? Você também crê que Deus colocou algo no meu coração para trazer para a tua vida e que nós seremos edificados mais uma vez aqui nesta noite? Já fomos pelos louvores, pela palavra, e não vai ser diferente, eu creio. Nos diz assim, o título dessa porção, ele está assim posto: Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. 17:1. Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo por todas as partes por onde andei com todo o Israel. Porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirá o meu servo a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel, e estive contigo por toda parte por onde fostes, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Amém, irmãos? Até aqui. Irmãos, esse texto, ele está inserido, como disse o título, na passagem onde Davi deseja edificar um templo para o Senhor. Davi estava morando num palácio, morava numa casa magnificamente construída. E a arca do Senhor ainda se encontrava em tabernáculos. Tabernáculos era tipo uma cabana com panos, com tendas. E Davi, um certo dia, já descansando das guerras, depois de ter conquistado muitos reinos, depois de ter alargado as fronteiras de Israel, depois de ter participado de muitas guerras, depois de já estar um longo tempo na caminhada com o Senhor, Davi, ele é tocado. Como eu posso morar numa casa tão boa, num palácio tão magnificamente edificado, e o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, habita em tendas? E ele sente o desejo no coração de construir uma morada para a arca do Senhor, que representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Ele expressa esse desejo a Natã. E como nós lemos, Natã inicialmente concorda com Davi. Diz que tudo bem. Se esse é o desejo do seu coração, cumpra tudo o que está no teu coração. Mas Deus, irmãos, Ele dirige as nossas vidas até nos nossos desejos mais bem intencionados ou não. Natã, ele vai para a sua casa e à noite o texto nos diz que ele sonha. E Deus, ele manda uma notícia e manda uma mensagem para Davi, manda um recado para Davi dizendo que não seria ele edificar o templo para que ele viesse habitar. Ele já vinha passando com Israel por uma caminhada muito longa. Já tinha passado o tempo dos juízes, já tinha passado o tempo da chegada em Canaã, já tinha caminhado no deserto com o povo de Israel e sempre habitou em tendas. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, que aqui se encontra, que está ao seu lado. O Senhor é dono de todo o universo. Não há nenhuma construção que nós possamos fazer que seja digna da habitação do nosso Deus. O céu, a terra, é o estrado dos seus pés. E
Imagine a grandeza do nosso Deus. Que paredes conteriam esse Deus? Que edificação poderia conter a grandeza de um Deus tão poderoso e tão majestoso? E algo que impede também esse realizar do sonho de Davi em fazer uma casa para o todo-poderoso Deus, é que Davi era um homem de guerra. Davi não era um homem pacífico, apesar de naquele momento estar desfrutando de paz, de já estar na sua longa caminhada já bem adiantado. Davi era um homem de guerra, derramava muito sangue. E Davi, ele é impedido por Deus de edificar esse lugar de habitação para o Senhor. O texto diz, no versículo 7, agora pois dirá o teu servo a Davi, Deus fala com Natã, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. Vamos meditar um pouquinho nessa passagem. Eu e você sabemos quem era Davi. Nós sabemos a sua origem porque escrito está no texto bíblico, no livro de Samuel, no livro de Crônicas. Davi era um jovem, como os jovens que estão aqui nesta noite, um jovem simples, um jovem que trabalhava, um jovem que não é porque era novo, não podia participar do trabalho da casa, pelo contrário. O texto diz que o Senhor manda Natã lembrar a Davi de onde ele tinha tirado ele. Nós sabemos, e você sabe, você também que está na tua casa sabe, de onde Deus tirou Davi. Davi era um pastor, irmãos. Era um menino. Era um menino que eu penso que nas suas mais singelas ambições, jamais poderia imaginar o que Deus tinha preparado para ele, irmãos. Davi, o texto bíblico nos diz, a narrativa bíblica nos diz, que Davi ele cuidava das ovelhas de seu pai, de Jessé. Interessante que Davi era o 8º filho. Você não vê o texto falando que os outros 7 ajudavam Davi nesse trabalho? Eu penso que não devia ser um trabalho muito agradável. Acordar pela madrugada, jovenzinho, imagina, na idade do João Paulo, mais ou menos, 14. Quanto, João? Isso tudo, menino, você está me enganando, eu achei que você fosse mais jovem. Imagine, Davi lá com 14, com 15, 16, sair da sua cama quentinha, num tempo como hoje, está fazendo um frio tão intenso, ir cuidar de ovelhas, ir para o campo. Irmãos, mas algo que eu aprendo contemplando a narrativa bíblica que conta a história de Davi, e eu estou fazendo um apanhado bem amplo, mas eu sei que você já conhece a história. Ainda mais os jovens que se debruçaram esses dias, estudaram sobre a vida de Davi, participaram de uma gincana que eu soube que foi um sucesso aqui na igreja. Eu estou apenas rememorando. E Davi, ele cuidava dessas ovelhas com zelo. Toda a história de Davi nos dá a entender que Davi era um adorador por excelência. Todas as vezes que nós falamos de adoração, é impossível a gente não lembrar de Davi, irmãos. É um adorador que é exemplo para nós. Eu penso que Davi, quando saía com aquelas ovelhas lá pelos montes, pelas montanhas, nos prados, Davi adorava o Senhor. Eu penso que Davi, ele já tinha a sua veia compositora fluindo nele. E eu penso que ali no meio daquelas ovelhas, cuidando daqueles animais que dependiam dele para ter alimento, para ter proteção, Davi exaltava o nome do Senhor. Eu penso que Davi, ele era zeloso naquele trabalho que eu acredito que os seus irmãos não tinham prazer em fazer. Davi, ele cuidava aquilo que chegava nas suas mãos para fazer, ele fazia com zelo, com dedicação, com amor, adorando o Senhor, louvando o dono da criação, entendedor de que tudo que estava ao redor dele era dado por Deus, era um presente de Deus, era resultado da palavra criativa do Senhor. E a Bíblia nos dá a entender, nos fala que Davi adorava ao Senhor em toda situação. Davi tinha zelo, Davi tocava instrumentos, Davi fez instrumentos, criou instrumentos que emitiam som para
adorar o Senhor. Irmãos, eu penso que Davi, lá no meio da malhada, por detrás do curral, aonde ninguém queria estar, Davi atraiu os olhos de Deus com adoração, irmão. E deixa eu dizer algo que Deus colocou no meu coração. Você jovem, você adulto, você idoso, talvez você se encontre num lugar aonde a sua atividade, aquilo que você faz, de repente não é tão agradável. De repente você desempenha um trabalho que outros não querem. Mas deixa eu te falar algo que Deus colocou no meu coração. Faça aquilo que chegar nas tuas mãos, com amor, com adoração, ainda que seja um trabalho desprezível, ainda que seja algo que outros não queiram, ainda que não seja um lugar de trabalho onde você seja tão bem remunerado. Faça como uma oferta de adoração ao Senhor. Adore ao Senhor no lugar onde Ele te colocou, irmão. Adore ao Senhor fazendo a obra das suas mãos, labutando, trabalhando, cuidando da sua casa, atendendo aqueles que estão acima de você em superioridade e autoridade. Faça com zelo. Aleluia. Siga o exemplo de Davi. Atrai os olhos de Jesus, atrai os olhos do Senhor com o seu zelo, com o seu cuidado. Se você é uma doméstico, seja o melhor doméstico para Jesus. Se você é um vendedor de sapatos como eu, seja a melhor vendedora para Jesus. Se você é uma professora, uma explicadora, seja a melhor professora para Jesus. Se você é um motorista de ônibus, irmão Vanderlei, seja o melhor motorista de ônibus para Jesus. Se você trabalha no mercado, seja o melhor empregado naquela empresa. Se você é um militar, irmão Sá, seja o melhor militar da sua corporação. Irmãos, façamos tudo que chegar às nossas mãos com zelo. Jovem, não desprezem o lugar que Deus te colocou. É o lugar que Ele está te olhando. Eu penso que quando Davi cuidava daquelas ovelhas lá no pasto, lá por detrás do curral, e Deus faz ele lembrar disso, ele jamais imaginava aonde Deus ia levá-lo. Irmãos, o dia que o profeta Samuel, atendendo à direção do Todo-Poderoso Deus, vai até a cidade onde habita Davi, na casa de Jessé, e chama os filhos, e Jessé para oferecer o sacrifício ao Senhor. Davi não é lembrado. E eu penso, que pai é esse? O profeta manda ele chamar todos os seus filhos. E como pode um pai esquecer de um filho? Como pode uma mãe esquecer do seu filho? Mas a palavra de Deus nos diz que ainda que uma mãe esqueça de você, todavia o Senhor não se esquece de nós, irmãos. Davi, ele ficou lá, relegado ao esquecimento. O seu próprio pai não achava que havia valor naquele filho, porque era franzino, porque era jovem demais, porque era apenas um cuidador de cabritos e ovelhas. Não era homem de guerra, não era guerreiro, não era soldado como os demais. Não chama ele. E às vezes a gente fica triste, magoadinho, porque são feitas coisas, comemorações, e não chamam a nós. Trazendo para nós, não se importe quando você for relegado a um segundo plano, ou nem a plano nenhum. Pense apenas em permanecer em fidelidade, porque é o Senhor que te promove. Ainda que não lembrem de você, ainda, presbítero Almeida, que deixem você no esquecimento, o Senhor, Ele te contempla. E Ele conhece o mais profundo do nosso coração. E se tiver interesse em você, amado irmão, amada irmã, ainda que você esteja lá no último banco, irmão,
que você esteja no lugar mais oculto, que ainda que não haja destaque sobre a tua vida, irmão Eduardo, o Senhor vai te promover, amém, irmãos? Ele te tira do anonimato e te promove. Ele manda. Samuel acha que aqueles irmãos de Davi, talosos, bonitos, altos, poderiam ser dignos de serem os escolhidos de Deus, mas não. Deus diz para Samuel: eu não olho como homem, eu vejo o coração, eu não vejo a aparência, eu contemplo o íntimo. Glória a Deus. E nenhum daqueles irmãos de Davi, nenhum dos 7 era Aleluia, Jesus. E Samuel se encontra numa situação difícil, porque Deus deu uma direção muito clara: vai na casa de Jessé, porque eu tenho escolhido um dos seus filhos para ser rei no lugar de Saul, que eu não quero mais que seja o rei do meu povo. Então, os filhos acabaram. Os que estavam à mesa tinham acabado, e nenhum deles era o escolhido. E Deus fala com Samuel. E Samuel pergunta a Jessé: acabaram seus filhos? Acabaram-se? E aí o pai, relapso, lembra do pequenininho que está lá no campo? Lembra do simplesinho que está lá no oculto, desempenhando a função que ninguém quer? Mas lá, aonde ninguém queria estar, Davi aprendeu a glória. Davi contemplava a natureza e via a glória de Deus em toda a sua criação, porque a natureza manifesta a glória do Senhor, amém? A natureza manifesta a glória do Senhor. É impossível, eu não consigo entender como alguém pode dizer que não existe Deus, que não acredita em Deus, contemplando as árvores, contemplando as flores, contemplando os mares, os rios, o céu estrelado, contemplando os pássaros, os animais, contemplando-se a si mesmo. Eu não consigo entender, irmão Vanderlei, como alguém pode dizer que não existe Deus. É tão difícil essa percepção, essa afirmativa para mim, porque toda a natureza, o próprio Davi diz, manifesta a glória de Deus. E eu penso que ali, naquele campo, cuidando das ovelhas, muitas inspirações dos seus salmos foram dadas. E Davi está lá. Ali, irmãos, ele passou por um treinamento de guerra. Enquanto seus irmãos aprendiam lá no exército de Saul, lutar com espada, lutar com escudos, lutar com lanças, Davi aprendia a matar leão com a mão, irmãos. Davi aprendia a matar urso com a mão, a tirar a ovelha da boca de leão, a tirar a ovelha da boca do urso. Olha que coisa extrema! Que treinamento! Ali Deus forjava o adorador por excelência. E ali Deus forjava o líder do seu povo, porque ele sabia que com o mesmo cuidado que Davi tinha com as ovelhas, ele teria também com o seu povo, com o povo escolhido, com a nação eleita, com o povo santo do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Deus forte, aleluia. Deus, eu vou encerrar a minha fala nesta noite. Aleluia. Eu quero novamente dizer para você: não se importe com a função, não se importe com o anonimato, Glória, glória. porque em todo tempo os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e contemplam tudo aquilo que nós fazemos. O Senhor nos contempla. Ele conhece o nosso coração. Ainda que venhamos a falhar, porque Davi falhou, e você sabe, nós sabemos, coisas terríveis esse homem fez. Ele era um extremo, era um incomparável adorador, era um corajoso guerreiro, mas também era um pecador como eu e você somos. E as suas falhas também não estão escondidas. O texto traz. Isso é uma esperança para nós. Glória a Deus. Porque nós também pecamos e falhamos todos os dias. E ainda assim,
o Senhor lança no esquecimento as nossas falhas, os nossos pecados e iniquidades e consegue ver oportunidade de nos usar e fazer algo bom em nós. Irmãos, não se importe com o seu anonimato nem com a sua falta de importância. Faça apenas para Deus, independente de se você será aplaudido ou não. Entregue toda a honra para Ele. Era isso que Davi fazia. Era isso que Davi praticava. Que seja exemplo para nós. Amém? É o Senhor que nos respalda. É o Senhor que nos promove. A Ele seja toda a honra. A Ele seja toda a glória. A Ele, somente a Ele seja toda a adoração. Adore sempre o Senhor em toda e qualquer oportunidade. Amados e amadas irmãos. Eu agradeço essa rica e preciosa oportunidade no nome do nosso amado Deus, glorioso Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém? Um abraço no coração de todos os irmãos. Obrigada.